O Brasil é uma potência mundial. Quase 25% da carne consumida no mundo, no planeta inteiro, sai daqui do Brasil. Por isso que ele é o número 1 como exportador de carne para o mundo inteiro. Mas é o segundo maior produtor, perdendo apenas para os Estados Unidos. E nós temos aqui num confinamento que deve ser um dos grandes confinamentos do Brasil. Quando somado a todos os outros confinamentos da JBJ, aí não sei que tamanho que é, você que vai me dizer. Quantos animais estão confinados aqui? Ignaldo, exatamente. Então, nós temos hoje 10 unidades, né, de produção. Algumas delas são de cria, então são unidades especializadas em produção de bezerros. Outras unidades, elas são especializadas e focadas na recria desses bezerros. E nós temos outras 2 unidades. Uma delas é essa unidade no qual a gente se encontra hoje, e que são os confinamentos, é onde o ciclo da pecuária se termina, onde a gente finaliza, né, os animais no coxo, né, com uma intensidade maior, né, com uma nutrição mais pesada. Então a gente está hoje aqui na Fazenda Floresta. Esse confinamento ele tem hoje, né, 32 mil animais, mas ele chega na carga máxima dele a 60 mil animais. Então esse projeto que a gente tem aqui hoje é um projeto único no Brasil, talvez seja o único programa de qualidade de carne, produzindo qualidade de carne em grande escala. Então nós produzimos aqui hoje, né, esses animais meio sangue Angus, no qual são cruzamentos, né, do touro Angus com as vacas Nelore. Só para o pessoal ter uma ideia de volume, quantos animais são abatidos por mês aqui? Essa unidade, a gente abate 1.000 animais por semana. Então, dependendo do mês que tem 5 semanas, a gente chega a abater 5.000 animais mensal. No composto das 10 fazendas na produção, você abate quantos por ano? Quanto que a JBJ abate de animal por ano? Contando com esse confinamento e o nosso outro confinamento que fica localizado no município de Aruanã, no estado de Goiás, juntando os dois, a gente tem um abate de 20.000 animais mês. Então, se você pegar anualmente, ultrapassa os 200.000 animais engordados e abatidos. O ciclo completo, nós vamos ver a fazenda de cria, mas aí a gente tem... Qual desse percentual dos 200 mil por ano você faz o ciclo completo? Porque nem todos os animais são produzidos na JBJ. Alguns são compra de amigos parceiros, produtores parceiros. Sim, então como o volume é muito grande, né, nós não conseguimos produzir todos os animais que são terminados e abatidos dentro do grupo. Então hoje a gente conta com um plantel de 45 mil matrizes Nelore. Então a gente vem produzindo acima de 30 mil bezerros, né, que é produção própria. E o restante dos animais nós temos parcerias com outros criadores dentro do estado. E esses criadores sim produzem os animais, os bezerros, e fornecem para que a JBJ possa terminar também nos confinamentos. A gente está vendo aqui ao redor uma padronização dessa carcaça. A gente vê um revestimento extraordinário, um frame quase todo meio que igualado. Como é que você faz o seu parceiro também te entregar um produto assim? Essa é uma boa pergunta, Ignaldo. Então, a gente vem, né, essa padronização, né, começa, na verdade, lá nos Estados Unidos. Então, a gente vai anualmente nos Estados Unidos, a gente escolhe, né, os melhores touros, os touros mais bem avaliados para característica de qualidade de carne. Então a gente traz o foco principal é a qualidade de carne. Qualidade de carne. Então a gente traz essa genética dos Estados Unidos e a gente dissemina, né, entre as nossas unidades e entre os parceiros. Então todo mundo faz, né, as inseminações artificiais, a IATF, e aí a padronização vem, né, da padronização do uso da genética. Que tipo de linha de corte tem na hora da escolha desse material genético? Você chega lá e eu pego os 10 melhores por venda de sêmen, os 10 por índices de avaliação. Qual que é o critério para escolher esses touros que vêm dos Estados Unidos? O critério principal é a avaliação de carcaça.
Então esses touros eles estão produzindo filhos nos Estados Unidos, esses filhos eles vão para abates técnicos e aí dentro da indústria a carcaça ela é analisada. Então se analisa o marmoreio, né, a cobertura de gordura, a coloração da carne, a maciez. Então tudo isso faz com que esse touro seja bem avaliado e a gente vai lá e busque e traga essa genética para usar no nosso gado. Então esses índices para essas características é o principal indicativo para você trazer para cá. Vem, distribui, essa bezerrada nasce no parceiro e depois vem para cá, igual o seu, que nasce na fazenda de cria e aí vem para cá para compor essas novilhas. O que diferencia, por exemplo, tem 30 mil, 32 mil aqui. Que percentual disso vai para aquela carne classificada superior, a carne que você faz, que tem um selo especial aqui do JBJ? A JBJ, a gente está tocando esse programa desde 2015, foi quando a gente iniciou esse programa. E o diferencial da JBJ é que nós aprendemos nos Estados Unidos, né, a fazer carne de qualidade. Então os Estados Unidos hoje ele é referência na produção de carne de qualidade e o que a gente faz aqui é um processo realmente diferente. Então todos esses animais eles são desmamados e no momento da desmama a gente já traz eles direto pro coxo. Então a gente elimina a fase de recria. Então todos esses animais que a gente está vendo nunca passou por pastejo. Que é o que nós vamos ver quando nós mostrarmos o Nelore aqui. Exato. Ela pula essa etapa, ela sai da mãe e vem para o coxo. E ela pula essa etapa, então é um animal que vem com 7 meses de idade, né, para o coxo, fica mais 180 dias. Só por curiosidade, com quantos quilos sai com 7 meses da mãe? Na média 240 quilos. Eles chegam aqui com 240 quilos e a gente tenta colocar mais 200 quilos nesse período de 180 dias. Então eles vão sair com aproximadamente quase 500 quilos, de 450 a 500 quilos, que é o peso ideal para o abate. O período então é, em regra, 6 meses, menos ou mais o que Deus... Porque tem indivíduo que ganha mais, tem indivíduo que ganha menos, então vai estar morrendo com 13, 14 meses. Exatamente. Então é um animal super precoce, é uma pecuária que imprime uma velocidade muito grande, porque você vai estar abatendo esse animal com 13, 14 meses. E esse peso que eu te mencionei é o peso que a gente tem estudado dentro dos abates técnicos, que é onde a gente acha que tem a carcaça ideal e o acabamento ideal para estar entregando essa carne para alta gastronomia. Daqui vai para a indústria, você não tem indústria, a JBJ só é produtor de carne. Aí manda para uma indústria que processa isso tudo. Exatamente. E depois distribui isso no mundo. O que você exporta? Percentual, né? Exatamente, Aguinaldo. Dessa produção que nós temos aqui, aproximadamente 70% do que é produzido é exportado. Então a gente tem quebrado, né, alguns paradigmas, porque o Brasil ele é reconhecido como produtor de proteína vermelha, porém não carne de qualidade, e sim carne commodity. Então o que a gente vem oferecendo e produzindo é algo totalmente diferente, que é produzir carne de qualidade. Nós estamos exportando para a Ásia, principalmente para a China, para a Europa, Oriente Médio, América do Sul, Chile, e nós estamos hoje competindo diretamente com a carne americana, canadense e australiana. Então para nós é um orgulho, né, muito grande estar produzindo uma carne de tamanha qualidade e estar competindo com os maiores players do mundo. JBJ tem um centro de pesquisa, afinal de contas é isso, daqui é campo de pesquisa. Você escolhe o touro pelos índices lá e consegue a acurácia, a confirmação desses touros quando esses animais estão nascidos e em rendimento e em avaliação, porque depois que matam aqui. Você nunca, identificando essas características super positivas em alguns touros, foi tentado a fazer genética do Angus? É engraçado que a genética do Angus, né, como o berço de toda a genética, ela é americana, a gente sempre acreditou que a melhor genética ela tá lá. Até porque a pressão de seleção, né, dessa raça já vem de vários e vários anos. Então eu acho que não faz sentido talvez a gente tentar criar, né, uma genética Angus
né, nacional, sendo que a gente já tem a americana pronta para uso. Nenhum dos parceiros e nenhum dos outros criadores separa umas 10 aí para mim. Ninguém faz isso. Ninguém pede para você cruzar o Angus. E eu falei, porque você é a grande vitrine JBJ te coloca no cenário nacional da produção de carne. E o brasileiro, ele é convencido de que ele tem que fazer. A JBJ não tem esse interesse. Nunca teve, não terá. É os Estados Unidos que é o foco. Exatamente. Então, assim como no cavalo, né, o berço do cavalo quarto de milha é na América. A gente acredita muito, né, na genética americana que vem de lá. E assim como no cavalo, né, o Angus também, o berço é lá. A seleção de vários anos, né, tem sido feita naquele país. Então a gente acredita que a gente vai continuar trazendo de lá, ao invés de criar, né, e desenvolver a nossa genética nacional. Bom, esse é o programa de super precocidade do abate com 13, 14 meses nos seus 540 quilos. Isso tem diferencial para macho e fêmea ou esse é o número médio? Esse é o número médio, Aguinaldo. Então a gente tem engordado e terminado macho e fêmea. O programa a gente acaba adquirindo do parceiro, né, macho e fêmea. O macho ele é castrado. Então o motivo pelo qual a gente castra é justamente para melhorar a qualidade de carne, né, para cortar essa liberação de hormônio na carcaça. Você tem ideia qual é a idade que castra? 7 meses de idade. 7 meses, não é antes. Então logo após a desmama, esses animais já vêm para cá e já são castrados. Então a gente interrompe a liberação, né, de hormônio, de testosterona na carcaça e isso, né, melhora o pH da carne, melhora a coloração da carne, porque é um animal que fica mais calmo naturalmente. Antes de eu falar de fazer algumas perguntas sobre as instalações, que eu acho que... Bom, já eu faço essa pergunta. Eu quero saber do Nelore ou dos outros indivíduos que trabalham sem o coxo nos 7 meses. Eles vão ser recriados a pasto. Qual que é o diferencial de abate deles? Eles são abatidos com quanto tempo? Qual que é a referência? Qual que é a avaliação que tem? Os animais que são 100% confinados saem da vaca e vai para o confinamento aos 7 meses e os outros que são recriados no pasto. Até quando eles ficam? Com quanto tempo são abatidos e com que peso? Hoje o Nelore, só voltando um pouquinho, a raça Nelore, ela foi desenvolvida, né, para pastejo, para ambiente, né, para climas tropicais. Então é um animal, né, que hoje ele ainda necessita de uma recria a pasto para a gente colocar carcaça nele e aí posteriormente ele vai para o confinamento para ser terminado. Então esses animais com essa intensidade da pecuária hoje e com a exigência de novos mercados, principalmente o mercado chinês, eles exigem que os animais tenham no máximo 24 meses de idade no abate. Então os nossos animais Angus são abatidos de 13 a 14 meses e os Nelores eles são abatidos até 24 meses para você conseguir as bonificações dos mercados. E eles também são indicadores para essas bonificações, que se morreu até 24 meses, você escolheu a genética certa, igual aquela que você escolheu para o Angus nos Estados Unidos. Aonde você busca a genética para fazer essas vacas? Ou você compra elas também de parceiros? Nós compramos de parceiros, então todo ano a gente faz as visitas, principalmente em Uberaba, nas grandes centrais de genética, e a gente vai lá e tenta buscar realmente aquele gado, né, que tem precocidade sexual, que dá acabamento de carcaça precoce, que é esse animal que vai ter que ser abatido até 24 meses para a gente estar sendo bonificado. Então a gente compra essa genética, ela é disseminada no nosso grupo e nos parceiros também, e esses animais são desmamados, recriados a pasto por um período de 10 meses, logo após ele já está sendo terminado no confinamento. 15 para 16 meses vai para o confinamento e aí morre com 24. Exato. Também em que faixa ele atinge? Consegue atingir o mesmo peso desse? Geralmente esses animais eles são desmamados com 7 arrobas ou 210 quilos. Ele vai para essa recria. A gente tenta colocar numa recria eficiente e intensiva também, né, com bastante nutrição a pasto. A gente tenta colocar uma média de 5 arrobas a pasto. Então ele entra no confinamento com 12 e a gente tenta colocar mais 9 arrobas, né, num período de 120 dias, 4 meses. Então ele entra com 12 mais 9, ele vai morrer com 21 arrobas aos 24 meses. Bom, qualidade de carne às vezes está correlacionado à
a velocidade de ganho de peso, aquelas coisas todas, mas nem sempre. Fala-se muito em CAR negativo, eficiência alimentar. Na hora de você escolher o touro na América, eles combinam o touro de melhor eficiência, porque eu suponho que um animal que tenha melhor eficiência alimentar, ou seja, coma o mesmo tanto para produzir mais peso, deva ser um índice de escolha significativo na hora da compra. E não exclusivamente, ele não está ligado diretamente à qualidade da carne. Como é que você faz para destrinchar esses interesses? Eu queria um touro que fosse mais eficiente, mas às vezes ele não dá uma melhor carne. Tem touro que combina as duas coisas? Então essa é a grande questão, né? A gente tem que escolher a genética para a qualidade de carne, mas dentro de um universo desse tamanho, a eficiência alimentar, ela acaba vindo à tona. Então a gente tenta aliar dentro do sumário da régua de DEP animais, logicamente, que têm, né, DEPs positivas para a qualidade de carne, mas também para a eficiência alimentar. Então realmente a gente busca animais que vão comer menos ao longo do período para ganhar mais peso e trazer mais resultados. Vou abusar um pouco agora, hein? Nós estamos aqui num universo fantástico, no Goiás, um sol a pino, extraordinário. Como é que esses bichos aguentam? Eu estou vendo aqui que vocês são zelosos, que essas mangueiras são aspersores? São aspersores. Para que ela serve efetivamente? Porque eu estou notando, quando a gente olha, que no confinamento inteiro tem mangueiras iguais a essa. Exatamente, Aguinaldo. Então a gente toma um cuidado que é justamente com o bem-estar animal. Então hoje muito se fala em bem-estar animal. Então esse é um cruzamento, né? Ele é um meio sangue, ele tem sangue taurino nele. Então é um animal que ele precisa controlar um pouco mais a temperatura corporal dele. Então esses aspersores a gente liga, né? Tem um sistema de automação e aí várias vezes ao dia ele é ligado para controlar realmente a temperatura corporal dos animais, dar conforto térmico aos animais e ao mesmo tempo controlar a poeira, porque a poeira ela traz muito problema respiratório, né? Causa pneumonia e algumas doenças. A pisadura de onde defeca, talvez quando seca também causa, sobe e ele acaba, o aspersor ajuda nisso. Ajuda a acalmar a poeira, controlar as doenças respiratórias e ao mesmo tempo ajuda no bem-estar animal. Eu vi aqui os currais são limpos. E quando é o contrário? Porque eu falei que aqui é muito seco, né? Mas também chove, eu não sei qual que é o volume de chuva no ano aqui. Como que você cuida? Eu estou vendo que tem uma inclinação, mas as outras fazendas também têm essa inclinação, porque não é possível que você compre uma fazenda, todas têm que ter inclinação para facilitar. Como é que você cuida dessa questão quando há excesso de chuva e a dificuldade do manejo para esses animais no bem-estar animal? Essa é uma questão e é uma operação complexa. Então a gente tem um grupo, né, de pessoas e maquinários que eles entram periodicamente nos currais. Então eles limpam, né, o esterco que está ali, aquela lama que está ali. E a gente tem um outro negócio que é um negócio de compostagem. A gente transforma esse adubo em composto orgânico. Então o adubo hoje, o esterco, ele é um passivo ambiental. Isso. E a gente transforma esse passivo ambiental em um ativo, que é o composto orgânico, que ele é um fertilizante. Então hoje nós produzimos 50 mil toneladas, né, de composto orgânico. A metade disso a gente volta como adubação para as nossas pastagens. Que serve de alimento para esses animais. Que serve de alimento, na verdade, para o solo, né? Exatamente. Serve de alimento para o solo, então a gente vai enriquecer esse solo com matéria orgânica. Tirado daqui do confinamento. Tirado daqui. E a outra metade a gente comercializa. Então os agricultores, né, como a agricultura hoje ela é muito intensificada com o adubo químico, né, a terra ela precisa do orgânico também, da matéria orgânica. Então a gente vende... Você não consome 100%. 100%. Então a gente acaba comercializando, né, esse composto orgânico para os agricultores para enriquecer os solos deles. Já que você falou de adubo orgânico, vamos falar de comida. Quanto que esses bichos comem? Os 200 mil por ano. De onde vem essa comida? Como é que você produz isso? Tem indústria em cada unidade? Você produz grão? Que quantidade? Compra o quê? Porque é muito bicho comendo dia e noite.
Realmente, Aguinaldo, o volume, né, de comida ele é muito grande, mas nós somos realmente focados na pecuária e na engorda. Então nós não temos agricultura, nós temos parcerias com agricultores. Então esses agricultores, eles plantam o milho, colhem o grão, vendem o grão para nós. Os que não vendem o grão, eles colhem o milho para silagem, então eles fazem volumoso, né? O animal, ele é ruminante, ele precisa desse volumoso de qualidade também. Então a gente acaba, né, tendo essas parcerias tanto com agricultores quanto com produtores, recebendo os bezerros, né, para nossa produção. E nós aqui da JBJ somos focados realmente em produzir carne. Essa comida que eles têm aqui, o volumoso é sorgo, milho, o que é a maior concentração? O volumoso, Aguinaldo, é 100% silagem de milho, que é o volumoso de maior qualidade nutricional dentre todos que existem. Bom, ainda dentro da otimização da propriedade, para onde vai essa água, esse churume? Tem alguma... Vocês tratam isso de alguma maneira? Porque uma preocupação hoje em dia é como é que o produtor trata o que sobra, o dejeto da sua produção. Aqui como é que é feito? Boa pergunta, Aguinaldo. Hoje também muito se fala na preservação ambiental, né? Então, todo resíduo sólido, né? O esterco, a gente faz o composto. E o resíduo líquido, nós temos um sistema de decantação. Então a gente faz a captação desse resíduo líquido. Então a gente tem bacias de decantação e isso vai sendo decantado. Ao final a gente tem esse resíduo realmente líquido e esse líquido vira fertirrigação para as pastagens. Então a pastagem também, assim como o composto orgânico, que é a parte sólida, né, a gente tem o líquido, né, que é a fertirrigação, e a gente acaba adubando esses pastos para aumentar a produção por hectare. Olha, eu estou muito curioso num último assunto aqui, porque a gente é curioso, não é que a gente quer saber demais, a gente é curioso, quer saber como é que essa indústria desse tamanho funciona. E aí eu estou pensando aqui, são 200 a 220 mil por ano, comendo, sendo embarcado. Você tem ideia, primeiro, do transporte? Como é que você transporta tudo isso? As vacas que desmamaram, essas direto para o coxo, aquelas desmamam direto no piquete, leva por outro setor que não é da criação. Tem todo um manejo para fazer funcionar direitinho. E sei que você contou para nós que você tem 1.100 mulas trabalhando as 10 fazendas, 1.100 mulas, mas tem o transporte disso tudo. Que frota é essa? É caminhão de parceiro? É terceirizado? Como é que funciona assim? Exato. Então, como a gente disse, nós somos muito focados da porteira para dentro da operação, né, de pecuária, de engorda. Então todo o transporte, Aguinaldo, ele é terceirizado também, né? Nós não somos uma empresa de transportadora, nós não temos frotas de caminhão. Então todos esses animais que são transportados das fazendas para cá e daqui para a indústria para serem abatidos são transporte de terceiros. Então a gente mantém realmente o foco, né, de ter uma pecuária eficiente, de trabalhar da porteira para dentro, e todos esses negócios secundários, como o transporte, eles são terceirizados. Quando você vê uma marca igual a essa, ó, JBJ Genetics, você tem que fazer, antes de olhar a grandiosidade de tudo, o que isso pode faturar, o tamanho da importância que gera na sociedade, tem que entender o quanto de emprego direto e indireto uma empresa dessa gera. Você tem noção? Sim. Hoje dentro do agro nosso, então nós são 700 empregos diretos. Então nós temos 700 colaboradores diretos e tem mais um tanto que são indiretos, que são os serviços temporários. Então a gente fica muito feliz, Aguinaldo, de ter a oportunidade, né, de ter essa produção, de tocar esse negócio e ao mesmo tempo dar oportunidade para tanta gente. Muito bem, 700 famílias, 700 empregos diretos
E eu não faço ideia de quantos indiretos, porque se não tem um caminhão, é tudo terceirizado. Se não planta um grão, é tudo terceirizado. Cada um que planta lá, cada um que dirige aqui, está sendo mantido pelo complexo todo JBJ. Bem, Fabrício, nós estamos visitando agora o gado Nelore, porque na propaganda maior que a JBJ Agropecuária faz, eu percebo que acaba ganhando protagonismo o Angus, por conta da carne especial, aquela coisa toda. E o Nelore a gente quase nunca fala. Talvez no meio da pecuária se fale mais, mas a gente que vem cada vez em quando está deixando num segundo plano. E é uma bobagem, porque a raça mãe no Brasil, tropical, e aqui no seu confinamento, no seu trabalho também, ocupa a maior parte de produção de carne, né? Correto, Aguinaldo. O Nelore, o gado zebu, né, o gado principal hoje, a principal raça dentro do Brasil e a principal raça dentro do nosso sistema de produção. Hoje o gado Nelore representa 70% do nosso negócio, os outros 30% seria o gado Angus. A diferença é que ele precisa de, como você disse já na outra parte, de um pouquinho mais de cuidado. Ele precisa ser recriado depois da desmama e aí chega para o confinamento nessa idade. Esses daqui já começa a escurecer o cupim, vai com 20 meses, 2 anos está indo embora para o 20 meses, está indo embora para o confinamento para morrer com 2 anos. Correto. Então, diferente do Angus, né, esse sistema de produção, o gado Nelore, ele é desmamado aos 7 meses de idade e ele vem para uma recria pasto. Então ele fica na recria pasto durante 10 meses, ele chega com um peso estimado de 240 quilos, que são 8 arrobas, e ele sai com 390 quilos, que são 13 arrobas. Então o nosso objetivo é sempre colocar 5 arrobas nesse período dos 10 meses. Essa boiada que a gente vê ao fundo, ela está com aproximadamente 18 meses e ela está pronta para ir para o confinamento, para ser terminada, e essa carne vai ser principalmente exportada para o mercado chinês. Como que você consegue, qual que é a maneira, a utilização do manejo aqui? Porque para manter uma boiada sem perder nada, só evoluindo, você precisa ter cuidado no pasto aqui. Quantas unidades você tem na distribuição da fazenda? Então aqui, Aguinaldo, é um bom exemplo, né, da pecuária eficiente. A gente tem aqui, né, atrás um lote de 1.000 animais Nelore. Esses animais estão com 390 quilos e eles pastejam em um módulo rotacionado de mais ou menos 100 hectares. Então a gente tem aqui uma pecuária que tem aproximadamente 8 unidades de animal por hectare. Isso é uma lotação altíssima, né? E como a gente faz isso é usando os pilares da pecuária, que é a nutrição. Então é uma nutrição muito ajustada, né? Comendo proteico energético. O manejo é um manejo super racional, a gente usa um manejo de nada nas mãos. Então aqui não tem grito, aqui não tem ferrão. Então o gado, né, ele se acostuma com o ser humano, ele não estressa, automaticamente ele ganha mais peso. Ou não perde peso. Ou não perde. E o mais interessante é que a gente trata realmente a nossa pecuária, as nossas pastagens, como agricultura. Então a gente faz uma correção de solo de precisão. Então esses animais vão pastejar durante o período chuvoso, durante a seca eles vão para o confinamento, a lotação abaixa e aí vem as correções de solo durante esse período para preparar o solo para a próxima safra. Não tem almoço de graça. Não dá para fazer um animal, um Nelore, um zebuíno com essa eficiência se não for observado especificamente a questão da genética. Eu ouvi dizer que a genômica, o trabalho de avaliação no Nelore, na ABCZ, pela JBJ Agropecuária, vem de bastante tempo. Sim, como o nosso negócio, né, é criar e terminar animais, então a gente está trabalhando fortemente com a genômica. Então todos os animais nossos, a gente faz a genômica, o rabo ele é cortado, a gente manda esse material, né, para um laboratório, ele faz essa análise, né, do DNA e gera uma genômica, que é um resultado que a gente vai avaliar.
para as fêmeas, o que seria importante? Precocidade sexual. Então a gente quer uma fêmea que emprenhe mais cedo e com intervalos de parto mais curto. E para os machos a gente olha eficiência alimentar. Então a gente quer um macho que vá para o confinamento, coma menos e ganhe mais. Qual que é o nível de retenção de fêmea aqui? Que das vacas que você tem, você tira 50% macho e fêmea. O que segura para ficar como produtora na fazenda? Nós temos mais ou menos 15% das fêmeas que são descartadas todos os anos. Essas fêmeas, logicamente, são fêmeas que não emprenharam na estação. Então a gente tem um processo de seleção muito rigoroso. Descarte de sumário e um descarte de eficiência no campo. Então essa matriz que não emprenhou, ela não tem segunda chance. E essa linha de corte é com 2 anos, mais ou menos? Hoje a gente faz as fêmeas uma super precoce. Então a gente desafia essas bezerras com 13 meses de idade. Então essas bezerras, elas são desmamadas, vão para um semi-confinamento. Quando elas atingem peso de 270 a 300 quilos, elas já são desafiadas dentro de um processo de IATF. Então essas bezerras com 14 meses, elas são desafiadas e logicamente dentro da pressão de seleção no momento da reprodução, se elas não gerarem um produto, elas são automaticamente descartadas da fazenda. Então a pressão é rígida. Eu achei que neste projeto, que é especialmente para a produção de carne, você dá o desafio da precocidade aos 13 meses, mas dá a segunda chance aos 18, 20. Aqui não. Não emprenhou no primeiro processo, elas automaticamente vão ser preparadas para serem abatidas. Exatamente. Então a gente trabalha realmente com pressão de seleção. Então fêmeas tem que ter precocidade sexual e machos tem que ter acabamento. Você faz abate técnico para comprovar toda essa didática que a gente está falando? Em alguns porque você abate 220 mil por ano. Mas para tirar a prova dos 9, faz algum abate técnico para ver carcaça, avaliação? Periodicamente, Aguinaldo, a gente faz os abates técnicos para avaliar as carcaças, o acabamento das carcaças. Então, no momento que a gente escolhe o touro que vai ser usado dentro da estação para enxertar as nossas matrizes, é importante depois avaliar o que foi feito. Então, no abate desses animais, a gente chama as universidades, geralmente vem USP, vem Unicamp, a parte técnica da universidade, e a gente faz esses estudos científicos para analisar todo o acabamento daquela carcaça produzida. Última pergunta para saber a respeito da utilização dos touros. Você acabou de dizer, as vacas são observadas, é feito por ela todo um acompanhamento, há uma avaliação, uma identificação das principais, ela ainda é desafiada na precocidade, então a gente sabe o banco genético. No Angus, você vai na América buscar os principais touros do sumário, para que não reste dúvida nenhuma, é aqueles de melhor avaliação. No Nelore? No Nelore mesmo, porém a gente busca essa genética aqui dentro do país, como o país ele é predominante zebu, a gente busca o que tem de melhor dentro das centrais de genética que estão em Uberaba. Então todo ano a gente vai lá, tem um estudo dos touros, da característica daquele touro que a gente deseja e daquele bezerro, né? Ou daquela bezerra que vai nascer. Então Angus é América, zebu é Brasil.